A paz a todos no amor do Senhor. Virtude 23 é continuarmos confiando nas promessas e na justiça do Senhor. É uma virtude de estarmos ali confiando em tudo que o Senhor prometeu e na justiça que Ele fará sobre as nossas vidas. Vamos ler Deuteronômio 25, do 15 ao 19. Peso inteiro e justo terás, efa inteira e justa terás, para que se prolongues os dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíres ao Egito? Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou e te feriu? Os que ficaram para trás, os fracos, os cansados, os fadigados, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te haver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque, de debaixo no céu, não te esquecerás. Nesta passagem bíblica é falada sobre as leis e que em nossas casas possa prevalecer também em nossas vidas pesos e medidas justas. E a promessa de continuarmos sendo justos é que prolongue nossos dias na terra, que nos dará o nosso Senhor, o nosso Deus, que o que é injusto será abominado, será desprezado pelo Senhor aquele que fizer injustiça. E o Senhor lembra a Moisés do que Amaleque fizera, injustiça com os fracos, com os abatidos, com que estavam sem vigor, com que estavam cansados e fadigados, que estavam no caminho, que vinham atrás. Ele fez essa injustiça, os ferindo, e não temeu a Deus. E Deus fez a promessa da justiça contra a balança enganosa, do certo se fazer errado e do errado se tornar o certo, do peso e medida justa do Senhor. O Senhor Deus reafirmou a promessa da terra, da herança, onde daria repouso a todos os inimigos ao redor. Assim a justiça seria feita. Será apagada a memória de Amaleque, de debaixo do céu. Não te esquecerás. A promessa é: seja justo e se prolongarás teus dias na terra que o Senhor te dará. Se na tua casa houver um dia justiça e outro dia injustiça, dois caminhos estão se abrindo sobre ela. E Deus diz: serás abominação aos olhos do Senhor. O Senhor trará a justiça de todas as injustiças que cometeu. Hoje vemos muito isso. As ovelhas no caminho, fracas, sem ânimo, sem vigor, cansadas e fadigadas, mas estão no caminho, seguindo, passando por aflições, por tempestades, por batalhas, mas seguem. E o inimigo chega impetuoso para ferir, sem temer a Deus. E tenta travar batalhas com quem está sem condições no caminho. E destrói, os fere, deixando pelos caminhos magoados, tristes, feridos. E deixam eles machucados. E seguem sem se importar
com o que fizeram, que não vão pagar pelas injustiças que cometeram contra aquelas ovelhas feridas, fracas pelos caminhos. Pensam que Deus não está vendo as injustiças que fizeram. E o Senhor diz: eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Apacentá-las-ei com justiça, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção e farei descer a chuva ao seu tempo. Chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam delas. Não serão mais as presas, não serão mais devoradas pelos animais da terra pelo caminho. Vão habitar seguras e ninguém haverá que as espantes. Está escrito lá, Ezequiel 34, 15 e 16, 26 ao 28. A justiça do Senhor é fazer com que suas ovelhas recebam as suas promessas, pois ele prometeu e afirma da paz, colocá-las em pastos verdejantes, as guiar, as restaurá-las, dando força e ânimo, cura e fortalecimento. Ele cuida amando. Isto que é a importância do Senhor nos amar primeiro, pois Ele primeiro transforma a nossa vida, Ele nos traz cura, Ele nos deixa passar por processo para nos moldar, para nos transformar, para nós podermos receber a vitória. Primeiro Deus cuida de nós, passamos pelo processo, Ele vai lá dar a nossa vitória, dar a nossa herança. Depois Ele cuida daqueles que te deixaram pelo caminho, daqueles que te feriram, daqueles que te lançaram injustiça pelo caminho em sua vida. Aí, depois que Deus te tratou, te limpou, te purificou, Ele vai lá fazer justiça. Ele primeiro se importa ali com você, em cuidar de você. Depois Ele vai fazer a justiça. Às vezes pensamos, cadê a justiça de Deus? Deus não está vendo a injustiça que estão cometendo contra mim? Mas a promessa de Deus é cuidar dos justos primeiro e depois fazer justiça, pois Ele é fiel à palavra e às suas promessas. Se não viu a justiça de Deus, Ele está trabalhando, Ele está cuidando de tudo. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida, receba força, alegria, equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidades chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado e cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuide, exalta que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: adorando, sobreviver, confiando
sobrevivi, não desisti. Deus cuida de você. Então Deus primeiro cuida de você, pois Ele te ama. Depois Ele vai lá e faz a justiça. 1 Samuel 15, 2 e 3, 9 e 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, quando se lhe opôs no caminho ao subir ele do Egito. Vai agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo o que tiver. Não o poupes, matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peitos, bois, ovelhas, camelos e jumentas. Vamos lembrar que foi feita a promessa do Senhor da destruição dos amalequitas por ter sido injusto com os fracos e os sem ânimos, os abatidos sem vigor, os cansados e os fadigados que estavam no caminho. Mas entendemos que Deus cuidou primeiro do seu povo, até chegarem na terra prometida, e o Senhor estava com eles nas batalhas, os guiando nas lutas para vencer. E Deus lembrou da injustiça de Amaleque, e assim decretou a sua justiça sobre aquele povo que não temia o Senhor e não cria na justiça do Senhor. E assim falou ao profeta Samuel. Chegou o momento da justiça do Senhor. Saul foi ungido rei sobre o povo para que essa missão que foi colocada a cumprir como o Senhor ordenara. E Saul matou todos os amalequitas, exceto o rei que Saul, e todo o povo perdoaram para ficarem com o melhor das ovelhas, das vacas, dos cordeiros, e não os quiseram destruir totalmente. E assim o Senhor disse a Samuel que se arrependeu de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A palavra do Senhor tinha que ser cumprida, pois o que o Senhor fala não se pode voltar atrás. E Saul foi como o impedimento de ter sido feito a justiça de Deus para com aquele povo amalequita. Saul foi escolhido, enviado para estar fazendo a vontade de Deus, mas chegando lá, viu que poderia prosperar. O povo também queria aquelas riquezas. Chegando ali, eles viram as ovelhas, as vacas, os cordeiros. E pensaram, aquele povo que estava ali batalhando, pensaram em pegar aqueles despojos para eles. E Saul imediatamente concordou, porque queria ver o povo alegre com a sua atitude. Queria que eles continuassem o adorando. E ali, eles deixaram de cumprir a justiça do Senhor, deixando o inimigo ali na convivência do povo, sem sequer querer feri-lo. 1 Samuel 15, 13. Chegando o profeta Samuel, Saul lhe disse: bendito seja do Senhor. Executei, cumpri a palavra do Senhor. E Samuel disse: que ouço balido de ovelhas e mugido de boi? O que isto quer dizer? Saul disse: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor da ovelha, das vacas, dos cordeiros, para oferecer ao Senhor, mas todo o resto nós destruímos. Vivemos nos dias de hoje essa passagem, que o Senhor levanta seus escolhidos para lutar, para batalhar contra o inimigo, contra as iniquidades, contra o pecado, mas olida e perdoa junto ao povo, e ali deixam as ovelhas, deixam os bois, deixam os cordeiros, dizendo que é para o Senhor,
continuam convivendo com o pecado, com o adultério, com a mentira, com a idolatria, dizendo que não tem nada a ver. Isto nos trará melhorias, esses despojos que nós pegamos, e assim continuam mentindo para si próprios. Como Saul falou que cumpriu o que o Senhor o designou a fazer. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que significa obediência? É um ato, efeito, condições e qualidade de um obediente que cumpre e segue as ordens, em ser submisso, humilde, em receber ordem e em ser dominado. Fazer a vontade e o querer de quem manda, de quem é autoridade. Fica sujeito e dependente de cumprir o chamado para obedecer ao Senhor. Obediência é a virtude que o Senhor tem prazer em ver em você, atender o que Ele propôs para você obedecer, e melhor é obedecer do que sacrificar. Lembramos de Noé, que obedeceu ao chamado do Senhor para fazer algo jamais visto, por causa de um dilúvio que viria, que jamais existiu. Mas ele continuou ali, obedecendo a palavra do Senhor e cumprindo o que o Senhor mandou ele fazer. Abraão obedeceu em sacrificar seu único filho, seguiu em obediência, pois confiava na palavra do Senhor e nas promessas que o Senhor disse que ele seria pai de grandes nações. E ele foi e obedeceu e cumpriu o que o Senhor lhe pediu, o seu único filho. Mas chegando lá, o Senhor livrou o filho da morte. E ali eles fizeram sacrifício com aquilo que o Senhor deu para eles fazer. Saul desobedeceu. E a desobediência é aquele que não aceita a ordem, ele não aceita comando. Saul não obedeceu, ele não cumpriu a palavra do Senhor, fez da sua vontade e da vontade do povo, para ele poder ser adorado pelo povo, tirando a adoração e a exaltação que eles tinham que dar exclusivamente ao Senhor, por estar fazendo justiça para com todo aquele povo. Eu vou obedecer, eu vou obedecer, obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Deuteronômio 28, do 1 ao 3. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançará quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu.
Deuteronômio 28:15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldades e te alcançarão. O rei Saul desobedeceu às ordens da palavra de Deus, não cumpriu a justiça que lhe foi imputada. Saul seguiu afirmando que matou a todos e que tirou só o melhor dos animais para sacrifício, e que tinha perdoado o rei Amaleque junto com o povo. Ele não se arrependeu de ter desobedecido e continuou afirmando que não estava em pecado. Olha o que diz em 1 João 1:8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Saul pecou e não assumiu que errou. Seguiu dizendo ao profeta que executou, que cumpriu a palavra do Senhor, mesmo o profeta o repreendendo, falando sobre o erro de deixar o amalequita vivo, o lembrando que o Senhor estava cumprindo a sua palavra de justiça aos teus antepassados, das afrontas que ele foi lá e feriu os fracos, os sem ânimos, que perseguiu a esses sem temer ao Senhor. E o rei Saul foi enviado para cumprir, para destruir a todos e a tudo o quanto eles tinham. Mas aos olhos do rei Saul, deixar o rei amalequita e seus despojos não era um descumprimento, uma desobediência, pois ele e o povo já o haviam perdoado, e os despojos seriam para sacrificar, mentindo para si próprio, como disse aquele versículo, né? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, a verdade não estava com o rei Saul. Saul pediu perdão, mas não se arrependeu. Samuel teve que cumprir a palavra do Senhor, aniquilando o rei amalequita, mas o pecado do despojo ficou entre o povo. A consequência do pecado de Saul, a presença do Senhor já não habitava mais em sua vida. E assim Saul seguiu, rejeitado por Deus, continuou sacrificando a Deus mais do que valia o sacrifício se não obedecia à voz e à vontade do Senhor. 2 Samuel 11:2b. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, mulher muito formosa à vista. Rei Davi resolveu deixar a batalha e descansar, mas não ficou na vigilância, e um dia pecou ao olhar uma mulher e cobiçar. Nisso já foi imputado ao rei o pecado. 2 Samuel 11:15. Escreveu na carta: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que sejas ferido e morra. Davi começou olhando, pensando, depois agindo e terminou adulterando e matando. Deus é bem claro e não encobriu nenhum pecado. E Davi pensou que conseguiria encobrir e se safar dos julgamentos, dos olhares dos outros. Mas Deus viu e não encobriu os pecados do rei. Enviou o profeta Natã e chegou ao rei contando uma parábola. E ao ouvir, o rei se indignou contra um homem da história e disse que aquele homem era digno de morte. Davi não entendeu
que aquele homem era ele. Mas Deus revelou tudo ao profeta, que o disse com todas as palavras, como está descrito em 2 Samuel 12, 7 e 9. Te ungi rei, te livrei das mãos de Saul, te dei casa, te dei a casa de Israel, de Judá, mulheres, te acrescentei mais e mais coisas, e desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal. A Urias, ferindo-o a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. Ali foi falado a consequência de Davi. Recairia a espada em sua casa, e suas mulheres serão tomadas pelo teu próximo. Tudo o que fizeste oculto, à luz do sol, iria acontecer perante todo o povo, e o filho do pecado morreria. A diferença do pecado de Davi: confessou que pecou contra o Senhor. E Davi reconheceu que pecou e se arrependeu. Vamos ler Salmo 51, versículo 1, 2 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um coração quebrantado, transformado, contrito de espírito pelos atos que cometeu. E ali Davi estava pedindo ao Senhor para purificá-lo dos seus pecados, criando assim um coração puro e renovando o seu espírito. Pecado do rei Saul, desobediência à palavra de Deus. Pecado do rei Davi, desobedeceu os mandamentos de Deus, adulterou e matou. Então entendemos que pecado não tem diferença. A diferença é o pecador que se arrepende do pecado, que se humilha para obter o perdão dos seus pecados. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A desobediência das ordenanças de Deus tirou Adão e Eva do jardim, e agora todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Essa desobediência produziu o pecado e, por consequência, a morte. Reinou sobre muitos. Um só pecado de um homem trouxe condenação a todos, mas Deus, por amor e a sua infinita graça e misericórdia, deu seu único filho para morrer por nós, e a obediência de um único homem, Jesus Cristo, e o seu infinito amor nos inseriu novamente como filhos e herdeiros do reino. Somos imperfeitos e pecadores que buscam melhorias a cada dia, a cada manhã. E quando falhamos e reconhecemos nossos pecados, nossas falhas, confessamos e os deixamos de praticar, Deus, com sua infinita misericórdia, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferenças. Está escrita essa palavra em 1 João 1:9 e em Romanos 3:22. Fique com a paz de Cristo. Amém.